Os anfíbios, ou batráquios, como assim são chamados, anfi porque vem de duas, anfi, dupla, animais de vida dupla. Uma vida no qual, durante a fase larval, dependem da água, e a outra fase de vida adulta, que dependem de um ambiente úmido. São os primeiros a conquistarem o ambiente terrestre, mas têm uma dependência ainda de um ambiente extremamente úmido. Por quê? Porque na epiderme, na pele desses animais, eles não têm a queratina e a falta dessa proteína torna a sua pele permeável, sujeito a constantes desidratações. Sendo essa pele úmida, uma pele lisa, rica em glândulas e mucosas, eles podem perder toda a água do corpo quando se encontram em ambientes muito quentes. Então, esses animais também não têm a temperatura corpórea constante, está constantemente variando de acordo com a do meio ambiente, sendo assim chamados de pecilotermos, ou seja, ectotermos. Estes temos como representantes desse grupo as cobras cegas, os sapos, as rãs e também as pererecas. Esses animais, o sapo, por exemplo, o da classe, né, vamos dizer aí, dos anuros, perdão, da ordem dos anuros, eles dependem da água para a sua reprodução. Mas a cobra cega e a salamandra, a cobra cega e a salamandra já apresenta uma fecundação interna, tá, pessoal? Voltando aqui, o sapo pertence à ordem dos anuros. Ele tem uma fecundação externa. A cobra cega, ela pertence à ordem dos ápodes. Ela tem uma fecundação interna. A salamandra pertence à ordem dos urodelos, à classe dos anfíbios, mas ela também tem uma fecundação interna. E aqui um anfíbio, já na fase adulta, nós podemos ver a boca. Dentro da boca ele vai ter a língua, uma língua protrátil para capturar os insetos. Esses animais têm os membros anteriores e os membros posteriores, um corpo globoso. Dentro da cabeça nós vamos encontrar o seu cérebro e o seu tubo nervoso dorsal, né, o seu tubo neural, protegido pela sua coluna vertebral. Esses animais, eles têm um tubo digestório completo, boca e ânus. Eles apresentam uma respiração através de pulmões, só que esse seu pulmão não é tão ramificado, então ele não é tão eficiente para as trocas gasosas como dos mamíferos. O seu coração tem 3 cavidades, ocorrendo uma mistura de sangue, portanto, não vai ter uma circulação completa como a dos peixes, mas incompleta. E esses animais também apresentam os órgãos reprodutores. Por exemplo, aqui eu tenho um macho, então ele tem o testículo. E esses animais, na fase larval, eles eliminam como excreta nitrogenado a amônia, mas na fase adulta excretam a ureia. Bem, os anfíbios, de modo geral, não é? São animais, então, dioicos. O sexo masculino separado do feminino. Então tem dimorfismo sexual, o macho e a fêmea, a fêmea maior do que o macho, como vocês podem observar, diferenças entre o macho e a fêmea. E na hora do cortejo, tem para tudo, na hora do acasalamento, tem todo um cortejo nupcial, que é o chamado de coachar. Quando o macho fica coachando e ele estimula a fêmea, ela libera os seus óvulos na água e o macho libera os espermatozoides, ocorrendo uma fecundação, vai formar um ovo com uma cápsula gelatinosa em volta desse embrião que vai se desenvolvendo dentro da água. Porém, esse embrião se desenvolve num girino que respira por brânquias e tem cauda, e à medida que esse girino vai sofrendo a metamorfose,
perde a cauda devido à ação da enzima catepsinase e vai desenvolvendo os membros. Subentende-se que todos os nutrientes da cauda estejam sendo reaproveitados para o desenvolvimento dos seus membros, até que esse animal torna-se adulto sem cauda e pertence à ordem dos anuros. Como vocês podem observar aqui, olha, uma pele lisa, uma pele úmida, né? Muito rica em glândulas. Por quê? Porque esses animais também conseguem fazer trocas gasosas pela pele. Então, olha, são animais que dependem da água para a sua reprodução, porque liberam os gametas na água e forma o girino, e o girino respira por brânquias. Olha as brânquias exteriorizadas. À medida que a cauda vai regredindo, vai desenvolvendo seus membros, e quando ele perde a cauda, ele se transforma agora, no final da sua metamorfose, em um anuro. Eles não têm a queratina, então estão sujeitos a sofrer constantemente desidratações, e eles podem também se confundir com o meio em que vivem, né? Olha, temos aqui uma rã camuflada. Porém, esses anfíbios, durante a fase larval, respiram por brânquia, mas durante a fase adulta vão respirar pelos pulmões e também pela sua pele, tá certo? Seu pulmãozinho é uma estrutura assim saculiforme, lembra um saco. E os anfíbios têm um coração com 3 cavidades: o átrio direito, o átrio esquerdo, tá? E aqui o seu ventrículo, gente, é único, olha, tá? É um ventrículo só, de modo que esse sangue vai acabar o que? Se misturando dentro do ventrículo, certo? Esse sangue, ele acaba se misturando dentro do ventrículo. Então, quando o seu coração recebe o sangue do corpo, o sangue que estava no corpo entra aqui no seu coração, no seu átrio, esse sangue é bombeado para o ventrículo. Então, esse ventrículo tem o ventrículo do lado direito e o ventrículo do lado esquerdo. O sangue ocupa mais a porção do lado direito. E através de uma artéria pulmonar, esse sangue é bombeado para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Ocorrido assim a troca gasosa aqui nos pulmões, esse sangue vai ser devolvido através das veias pulmonares. Ele entra aqui no átrio esquerdo, ele vem para o átrio. Do átrio ele passa para o ventrículo, ocupando mais a porção do lado esquerdo. Acontece que o sangue aqui, olha, como primeiro era venoso e agora arterial, esse sangue acaba se sujando dentro desse ventrículo e o sangue vai ser bombeado pela artéria aorta, que vai se curvar uma parte para o lado esquerdo, outro lado para o direito, e leva o sangue para os tecidos. Mas esse sangue, ele está como misturado, sangue arterial com sangue venoso. Então, o corpo desse animal recebe esse sangue misturado. Isso traz alguma complicação? Não, gente, não traz, porque ele é um animal pecilotermo, ele é um animal que gasta pouco oxigênio, ele tem uma atividade metabólica muito baixa. Mas, da mesma forma que o sangue veio parar aqui no seu pulmãozinho, parte desse sangue, através de uma ramificação da artéria pulmonar, parte desse sangue vai para a sua pele, só que o sangue da pele já vai direto para os tecidos fazer a oxigenação. Então, esses animais têm uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Fechada, porque o sangue sai por artéria, mas ele retorna por veias. E a circulação é incompleta, porque é uma mistura de sangue dentro dos ventrículos. Então, como nós podemos observar nessa outra imagem, olha, aqui está o átrio direito, aqui o átrio esquerdo e aqui um ventrículo único. O coração recebe o sangue através das veias cavas inferiores e superiores. Esse sangue entra no átrio direito e pela válvula tricúspide, esse sangue entra no ventrículo. Do ventrículo, o sangue é bombeado e vai através dessa artéria pulmonar para os pulmões, onde ocorre a hematose. O sangue arterial
vem pela veia pulmonar, entra no átrio esquerdo, atravessando a válvula bicúspide ou mitral. O sangue ocupa o ventrículo que estava sujo de sangue venoso. Então, o sangue acaba se misturando. Por isso que esse ventrículo vai bombear o sangue através da artéria aorta, que vai se ramificar uma parte para o lado esquerdo, outra para o lado direito, e leva esse sangue até o corpo do anfíbio. Mas um ramo da artéria pulmonar leva o sangue para a pele para ser oxigenado. E esse sangue depois vai direto para o seu corpo. Bem, os anfíbios, então, são animais que têm um tubo digestório completo. Eles têm boca, eles têm a cloaca, que é um compartimento comum a 3 aparelhos: aparelho digestivo, aparelho excretor e ao aparelho reprodutor. Esses animais não têm dentes para morder, mas têm glândulas de venenos paratoide para sua defesa. Mas eles têm fígado e pâncreas, que são glândulas anexas à digestão. Como foi enfatizado, a sua circulação é uma circulação dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. Incompleta, porque o sangue se mistura dentro dos ventrículos e o seu coração é tricavitário. A respiração pode ser branquial na fase larval, cutânea e pulmonar na fase adulta. E os rins do tipo mesonéfrons, durante a fase larval, vai liberar a amônia, e por isso os animais são chamados de amoniotélicos, e durante a fase adulta vai liberar a ureia, por isso os animais são chamados de ureotélicos. E nós vamos começar a falar também dos nossos répteis, certo? Mas, pessoal, dá uma digerida aí nesse assunto, vou dar um tempinho e inicio essa aula sobre répteis.